Quando você quiser, tá, Milena? Oi? Agora sim. Lá, Tudo voltei. bem, doutor Paulo? Tudo bom? Desculpem, eu fui entrar bem pontual, acabei entrando um pouco depois de vocês, perdão. Imagina, não tem problema nenhum. Satisfação recebê-lo aqui. Eu sei que o senhor é migalheiro das antigas. Bem das antigas, realmente eu participava de bastante debate do Migalhas, principalmente no final da década passada, né? Sempre um prazer a Migalhas. Muito obrigada. Bom, eu vou fazer então a nossa breve abertura antes de passar a palavra para o nosso moderador, o doutor Saul. Agradecer então a presença da doutora Nina Pencac, que é doutoranda em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento na UERJ e assessora de ministro no STF. Agradecer o doutor Paulo Iotti, que é doutor em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino e diretor-presidente do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. Agradecer mais uma vez o Dr. Saul Toninho Leal, colunista aqui do Migalhas, que semanalmente esteve conosco nesses últimos 2 meses, eu acredito, né, doutor Saul, para falar da judicialização da crise na STF. Agora a gente encerra o primeiro semestre, um semestre totalmente atípico para o Brasil e para o mundo. Então, eu acho que tem um balanço bem interessante que a gente vai poder fazer nesse encontro. Doutor Saul, então, muito obrigada mais uma vez e lhe passo a palavra para conduzir os trabalhos. Muito obrigado, Milena. É um prazer e saiba que vou sentir falta. Hoje é a nossa última edição. Nos dedicamos a fechar esse projeto com chave de ouro. O Supremo viveu uma ebulição da chamada judicialização da crise a partir do mês de março, com muitas ações ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal para deliberar a respeito das múltiplas consequências da pandemia do coronavírus, o Covid-19. E esse estoque considerável de ações do controle abstrato de constitucionalidade, ADIs, ADCs, ADPFs, que passaram a tramitar no Supremo, serviram de fonte de inspiração para que nós lançássemos esse projeto. Um webinar semanal, às quartas-feiras, um pouquinho antes do início da sessão do Supremo, com o nome A Judicialização da Crise. Ao longo dessas edições, nós tivemos a oportunidade de receber várias pessoas. Tivemos com Renata Gil, presidente da AMB, tivemos com Fernando Mendes, presidente da JUF, André Ramos Tavares, e do Supremo Tribunal Federal, temos com vários assessores, são jovens juristas que estão dando uma extraordinária contribuição à reafirmação de direitos e à preservação do nosso Estado de Direito a partir da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Hoje, especialmente nessa nossa última edição do webinar Judicialização da Crise no STF nesse semestre, ao lado da antevéspera da sessão do Supremo, que também encerra o semestre judiciário, nós contamos com 2 presenças ilustres. São profissionais que têm grande vivência com os direitos fundamentais, grande vivência com o direito constitucional e uma experiência extraordinária no Supremo Tribunal Federal, nada obstante estejam em perspectivas diferentes. A nossa convidada, primeira convidada, é a doutora Nina Pencac, que é doutoranda em Direito, em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ e assessora de ministro do Supremo Tribunal Federal. Também está conosco o Paulo Iotti. Paulo Iotti, que, para além de todos os predicados, é um colega do ambiente acadêmico, doutor em Direito, também um advogado muito atuante, um advogado muito engajado, que conduziu casos complexos, repletos de significados para a nossa comunidade e que, não raras vezes, é vitorioso em suas demandas perante o plenário do Supremo Tribunal Federal, ajudando, vivendo a verdade no que diz respeito à construção da chamada jurisprudência da diversidade, que tem sido reconhecida a partir do julgamento da união afetiva como uma fonte de inspiração para o constitucionalismo global a partir do Brasil. São 2 convidados de extraordinário valor. Logo em seguida, eu vou dar a palavra para ambos e queria apenas deixar, antes disso, de que esse semestre foi um semestre diferente do Supremo Tribunal Federal. O momento inicial, por meio de março, notadamente dia 18 de março,
estava marcada uma sessão plenária, uma quarta-feira, como hoje, no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos o anúncio do ministro Dias Toffoli, presidente da Corte, que o tribunal aproveitaria esse momento de pandemia para se ressignificar e fazer, a partir dali, nascer o Supremo Digital. O uso das ferramentas de tecnologia foi incrementado no tribunal. Aquilo que era embrionário passou a ser o padrão e o Supremo Tribunal Federal ampliou as modalidades e as possibilidades de julgamentos virtuais. Isso deu um novo dinamismo ao tribunal e reclamou de nós, advogados, também uma ressignificação quanto à nossa forma de atuar. As audiências, que eram físicas, ou nos gabinetes, ou no Salão Branco do Supremo, passaram a ser virtuais, seja por instrumentos como esse, seja até por telefone. Também passamos a ter um foco muito grande no julgamento virtual, que tornou possível a deliberação de muitos casos que estavam represados na temática, notadamente, da repercussão geral, com muitos temas aguardando deliberação e sem encontrar espaço na pauta do plenário. É claro que esse aprendizado de 6 meses ele não começou pronto. O Supremo, inicialmente, não liberava a íntegra dos votos dos ministros quando lançavam as suas posições no plenário virtual. Houve um grande engajamento da advocacia que disse que era necessária a liberação desses votos, pelo menos do relator e de uma eventual divergência, e a presidência do Supremo subscreveu essa demanda. Hoje, na sessão administrativa que aconteceu agora há pouco, na parte da manhã, o Supremo anunciou novas medidas. Por exemplo, a figura do voto por omissão, quando o ministro que não se manifestava, aquela ausência militava em favor do relator, o ministro agora Toffoli sugere e o tribunal subscreve uma alteração regimental que essa ausência de manifestação agora será computada no sistema do tribunal como simplesmente uma abstenção, repetindo o que já acontece no plenário físico. É exatamente nesse ambiente de um país que enfrenta uma pandemia que gera consequências jurídicas e que, nem por isso, deixou de deliberar temas relevantes. A presença do Paulo apresenta uma temática, mas há outras temáticas sobre as quais o tribunal também deliberou, é que nós convidamos, para começar o nosso bate-papo, a Nina, que é uma assessora do Supremo Tribunal Federal, uma estudiosa com uma inclinação para o direito tributário, para o campo das finanças públicas, mas que não se esgota nessa temática, portanto, uma jurista versátil, que também interage com outras temáticas desse vasto universo do direito constitucional. Doutora Nina, é um privilégio para nós contar com a sua presença. Nós sabemos que mesmo o tribunal encerrando os seus trabalhos, a sua agenda, por conta disso, não é uma agenda fácil, mas aproveitando o privilégio que você nos deu de estar aqui conosco hoje, eu já começo essa conversa. Antes de ouvir um pouco o Paulo Iotti, eu queria ouvi-la a respeito dessa mudança de rumo, essa mudança de rotina. Você que certamente estava habituada a desenvolver suas atividades no gabinete, a se dirigir ao tribunal, acompanhamento de sessões físicas com todos os ministros presentes, a conduzir os seus estudos, suas pesquisas em relação a processos submetidos ao Supremo, com a companhia dos seus colegas, na companhia de outros assessores. Agora parece que tudo mudou. Como nós, advogados, só conhecemos o lado de fora do balcão, a sua presença, para começo, aqui no nosso webinar, nos dá a oportunidade de ouvi-la para tentar entender um pouco, pela sua perspectiva, como foi esse semestre singular no Supremo Tribunal Federal. Seja bem-vinda, doutora Nina. Muito obrigada, Saul, pelo convite. Muito obrigada, Paulo. É um prazer estar com vocês, Milena também. Bom, é interessante, eu nunca respondo esse tipo de pergunta, né? Acho que ninguém tem muito interesse na minha perspectiva pessoal como assessora, mas eu acho que o momento realmente é tão singular que faz sentido, né, a gente ter esse tipo de interação. Então, como você já falou, Saul, o que acontece? Acho que na segunda semana de março, a gente também foi surpreendido, né, com a deliberação do presidente de suspender
as sessões presenciais e implementar o isolamento social, né, com os funcionários que poderiam ficar em casa, trabalhando de casa, fazendo home office. Então, assim, de uma hora para outra, a gente se viu tendo que se adaptar a essa nova rotina. Acho que, assim como os demais profissionais que passaram por isso, ninguém teve um aviso, ninguém fez um curso de isolamento e de home office no isolamento, inclusive eu era uma das pessoas que tinha algum tipo de resistência ao home office, eu achava que a produtividade em casa era menor do que a produtividade no gabinete. Então, realmente, de um dia para o outro, foi isso mesmo que aconteceu, foi de um dia para o outro, a nossa rotina realmente foi completamente alterada. Mas o tribunal, ele deu todo o respaldo, inclusive para os assessores terem acesso a equipamentos para facilitar o trabalho. Então, isso foi bastante um facilitador, né, assim, para as nossas... para o desenvolvimento do nosso trabalho. E, assim, eu vou falar de algumas impressões pessoais do início dessa transição, porque a gente já está há tanto tempo que eu acho que agora a gente já está acostumado, mas, assim, no início, houve a suspensão das sessões presenciais, né, como vocês sabem, até que fosse implementada a sessão presencial via videoconferência, né, não fisicamente no plenário. Então, até lá, a gente aguardou, trabalhando, né, enfim, em outras demandas. E, assim, como você mesmo falou, eu trabalho mais com direito tributário e financeiro. E eu imaginava que, por conta de um contexto de crise que vinha se instaurando, e com repercussão forte e rápida nessa área econômica, essas demandas ficariam aguardando, né, julgamento, não seriam pautadas de imediato. E, eventualmente, aconteceu isso, elas não foram pautadas no plenário físico, mas, surpreendentemente, elas passaram a ser pautadas no plenário virtual. Então, quando eu imaginava que seria um período relativamente tranquilo em relação ao julgamento de matérias tributárias, como você mesmo acompanha, Saul, sei que você trabalha com isso também, acho que todos nós fomos surpreendidos, porque os votos que aguardavam sessões de julgamento foram colocados no virtual, inclusive o ministro Marco Aurélio passou a julgar, né, virtualmente os processos agora, na pandemia. Ele não tinha essa prática, nunca teve, ele só votava, né, virtualmente, ele não colocava processos de relatoria dele. Então, até fiz um levantamento rápido antes da gente começar aqui. Nesse primeiro semestre, houve um aumento de 20% nos julgamentos virtuais. Um aumento. E, assim, um aumento em relação ao primeiro semestre do ano passado. 20%. 20%. Fiz uma conta rápida com os números que tem no próprio site da STF. Eu não estou considerando aí pedidos de destaque e pedidos de vista, tá? Eu fiz só com os que foram pautados. Então, aproximadamente um aumento de 20% e um aumento muito grande dos litígios em matéria tributária, que já estavam com o voto pronto, já estavam liberados para a pauta física, mas que, como você falou, não tinham espaço na pauta física. E aí os relatores passaram a incluir em pauta virtual. Eu não quero me estender muito, eu sei que você vai passar a palavra para o Paulo daqui a pouco, mas, assim, eu acho que a principal mudança foi essa, a gente passar a se dedicar ainda mais ao plenário virtual, plenário realmente, né, o julgamento em plenário virtual, que a gente chama de plenário lato sensu, inclusive o julgamento de turma virtual a gente chama de plenário virtual, mas, assim, agora eu estou me referindo ao plenário realmente estrito plenário, porque aumentou em muito número, né, com as últimas resoluções da presidência, que aumentou a competência do plenário virtual, com o ministro Marco Aurélio inserindo processos de relatoria dele que já estavam prontos. Então, essa foi, acho que, para mim, a principal mudança. Um olhar, inclusive, de quem trabalha com processos dentro, né, da STF, um olhar ainda mais atento e ainda mais demandado de tempo, né, para o julgamento virtual, porque o número de RGs e ADIs julgadas aumentou e muito. Enfim, e foi o que eu falei no início, eu imaginava que isso não fosse acontecer justamente por conta do momento de crise, e eu achava que a Corte seria refratária em pautar processos com grande impacto econômico, e esse é um outro fenômeno interessante também, que eu não vou me alongar, porque isso saiu do escopo de atuação do presidente.
Quem tem o poder, né, de pautar os processos fisicamente é o presidente do STF, e isso passou para os relatores. Então, isso também é uma mudança muito grande, porque a gente fica sem uma previsibilidade, né? Óbvio que as pautas virtuais saem com antecedência, mas a demanda é tão grande que a gente tenta atender conforme vai acontecendo. Então, acho que se eu tivesse que pontuar uma grande alteração de rotina, seria realmente do volume dos julgamentos virtuais. Muito bem, e são essas suas observações, doutora Nina, são observações muito pertinentes. Nós, advogados, no início de tudo isso, ficamos muito assustados, ficamos muito medrosos se eventualmente haveria prejuízo quanto ao devido processo legal, que costuma ser o nosso alerta, mas porque nós falamos e defendemos o interesse dos outros, das outras pessoas, de terceiros que confiam mandatos a nós. Com o passar do tempo, e eu posso fazer um balanço de hoje, o sistema ele foi se aperfeiçoando e nós mesmos fomos nos adaptando. Então, hoje nós temos uma sustentação oral que fica disponibilizada, você encaminha o seu vídeo, o tribunal recebe, armazena, coloca, vincula ao processo respectivo. Hoje você mantém uma agenda de audiências nos gabinetes com ministros que se dispõem a atender, ou com assessores que têm autorização para atender, ou com chefes de gabinete que estão igualmente autorizados a atender, e algumas outras queixas que nós tínhamos, nós gostaríamos de ter disponibilizado para nós os votos, esses votos passaram a ser disponibilizados. Nós queríamos o pedacinho da sexta-feira seguinte da semana. O ministro Dias Toffoli avançou com o 6º dia útil, que fechava ali uma semana para o advogado correr e tentar reafirmar os seus pontos. Os gabinetes se abriram para receber os memoriais por e-mail. Quando você telefonava, você dava um número, o gabinete acusava, olha, está aqui, está guardado, esse memorial já foi encaminhado. Então, de certa forma, também para nós foi um convite a uma mudança de postura, uma quebra de paradigmas, nós deixarmos um pouco de lado um padrão no qual nós fomos ensinados e nos abrimos para um novo padrão, e um padrão que, do nosso lado, contanto que não haja fragilização do devido processo legal, nós estamos aqui para, é claro, nos adaptar às novas modalidades que a força das circunstâncias impôs para nós. É interessante você falar isso, desculpa, só para complementar, Saul, porque uma das coisas que eu percebi é que a sociedade, o mundo jurídico, tem participado mais da construção da jurisdição constitucional nesses últimos tempos. Eu acho que o tribunal tem sido muito... tem estado muito aberto para essas observações, tanto é que você pontuou, a última resolução agora aprovada atende uma demanda super correta, que é a abstenção não contar como voto favorável ao relator. Então, assim, eu acho que é um fenômeno muito interessante, que a gente vai poder escrever sobre isso agora ou no futuro, que a construção da jurisdição constitucional está sendo feita com a participação da academia e dos advogados. Sim. Mas desculpas passar a palavra de novo para você. Sua observação foi feliz e manteve um pouco ali do meu fecho. E, para além disso, nós também devemos fazer uma meia-culpa, nós advogados, no sentido de que o plenário virtual, ele, de certa forma, ele responde a algumas das nossas queixas. Então, nós éramos muito queixosos. Paulo vai, imagino que vai subscrever isso, porque é um advogado militante, com muita presença no tribunal. Nós éramos queixosos, por exemplo, do fato de a pauta, o poder de agenda do tribunal ficar absolutamente entregue ao presidente e premido pelo espaço físico, que normalmente girava em torno do julgamento de 1 ou 2 casos por sessão. Então, o Paulo, que é de fora, pegava um avião, vinha para Brasília, ia para o plenário, o caso não era chamado, o Paulo ia embora. Aí depois, na outra semana, voltava, o caso não era chamado de novo. Aquilo há muita despesa, há muita frustração, há o comprometimento de agendas, de compromisso, tem uma logística muito grande em torno disso. O plenário virtual vem e soluciona isso. Ele acaba com a escassez física, espaço para processos e tira, na linha do que você acabou de falar, tira esse monopólio da agenda das mãos do presidente. Agora passa a ser uma agenda compartilhada.
nós tínhamos também uma queixa de que os votos do plenário muitas vezes eram votos muito longos, eram votos que reafirmavam a posição do relator, que poderiam simplesmente seguir o relator, mas que adensavam ao julgamento votos extensos que tomavam 3, 4 horas para a leitura no plenário, que terminava inviabilizando a conclusão do julgamento. Hoje, quando eu analiso os votos que estão sendo lançados no plenário virtual, eu percebo votos mais simples, sem descuidar da análise do caso. O caso continua sendo analisado, mas eu não tenho, em todo esse semestre, um único voto no plenário virtual que tenha 200 páginas, que tenha 150 páginas, como eu tinha e continuo tendo lá no plenário físico, que a gente chama. Portanto, essa novidade, ela dá muitas respostas a queixas que a advocacia tinha. E é exatamente nessa deixa que nós hoje, para além do privilégio de ouvir a doutora Nina, direitos humanos, o Supremo Tribunal Federal tem se mostrado um aliado muito importante ao reconhecer a união homoafetiva com família, possibilidade de mudança de nome e gênero de pessoas trans, né, sem cirurgia, laudos e ação judicial, não discriminação nas Forças Armadas, a doação de sangue igualitária, que acho que é o processo que eu vou focar, que esse contexto de crise influenciou um pouquinho, né, no julgamento, na forma como ele se realizou, o reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo, que foram ações que eu movi, né, que eu sempre tenho que falar que o Supremo decidiu assim sem legislar e nem fazer analogia. Você pode discordar do Supremo. Você não pode dizer seriamente que o Supremo criou lei ou fez analogia, porque os 8 votos favoráveis explicaram que não. E, nesse primeiro semestre, o plenário virtual, que vocês muito bem falaram, já agora pela 4ª vez, eu só vou lembrar do primeiro processo, que foi a DPF 457, ele declarou a inconstitucionalidade, a Constituição expressamente relega a lei federal, mas também pela proibição de censura, pelo dever da escola promover a diversidade, a proteção dos direitos humanos. No contexto de crise, você teve um adiamento muito curto, né, do julgamento da doação de sangue por homens que fazem sexo com outros homens, né, mas também, isso muita gente não sabe, das travestis e das mulheres transexuais que eram transfobicamente consideradas homens, por critério biológico. Por isso que, embora a norma fale só em homens que fazem sexo com outros homens, abarcava elas na prática também. O julgamento estava pautado, não sei se a doutora Nina vai saber lembrar a data, mas enfim, estava pautado para o começo de março, adiou, acho que para outra semana, e aí a data em que ia começar o julgamento, retomar o julgamento com o voto visto do ministro Gilmar, foi o início da pandemia. Foi quando realmente se começou a decretar o isolamento social, com toda a razão. Então, e aí o Supremo, né, quer dizer, a gente recebeu a informação que ia colocar no plenário virtual, como acabou colocando no começo de maio, se não me engano, se a memória muito não me trai. Então, o julgamento era para ter sido retomado em meados de março, acabou sendo retomado no plenário virtual no começo de maio, e dia 8 ou 9 de maio terminou o julgamento. Dia 22 de maio, né, publicou a ata do julgamento, que é o momento que a jurisprudência do Supremo entende que o julgamento passa a ser vinculante, não é? Quer dizer, a decisão passa a ser de obrigatório cumprimento mesmo sem a publicação do inteiro teor do acórdão. Muitas vezes me perguntam, né, no movimento social, em outras entrevistas lá, se a pandemia foi determinante para o julgamento do Supremo da doação de sangue. É uma impressão muito pessoal minha, mas assim, determinante não foi, porque, como eu disse, o julgamento já estava pautado, o ministro Gilmar estava com o voto dele, ia continuar o julgamento, e eu tenho certeza, grande expectativa, né, que ia terminar. Por outro lado, o voto do ministro Gilmar Mendes mencionou a pandemia como um dos critérios. Assim, eu sou advogado, né, mas o meu noivo é médico, então ele fala, né, que casos graves da pandemia do Covid-19 podem precisar da doação de sangue. Então, certamente foi um elemento a mais, mas o voto do ministro Gilmar, obviamente, estava pronto. A gente que atua sabe, quando o processo está retomado é porque o ministro ou a ministra já finalizou seu voto e está pronto para votar. E no começo do ano, como eu falei, né, o Supremo tem votado, então,
ADPFs da Procuradoria-Geral da República contra leis municipais que proíbem o debate de gênero nas escolas. Nesse espantalho moral, com todas as vênias de má fé, que fundamentalistas criaram, chamada ideologia de gênero. Eles usam a ideologia no sentido pejorativo, que curiosamente é o marxista, algo contrário à realidade objetiva. A gente sabe, né, que é um conceito muito problemático de ideologia nas humanas, né, nas que são ciências de valoração, compreensão, pessoas racionais de boa fé podem discordar. Mas, assim, eu costumo dizer que quem age de maneira ideológica é quem nega a existência de crianças LGBT. O Supremo, eu sei que eu sou gay desde os 7 anos, por exemplo. O problema é que conservadores defendem ideologicamente a tese da opção sexual, que é uma expressão errada. Ninguém escolhe uma orientação sexual e identidade de gênero, a gente se descobre de outra forma. Então, e o ministro Celso de Mello, né, no julgamento da DO 26, da homotransfobia como racismo, eu fiquei muito feliz, entre as vezes que ele me citou, né, eu posso morrer muito feliz, fui citado 8 vezes pelo ministro Celso no voto dele, e mais uma vez na ementa, né, é uma honra, assim, que eu não tenho como descrever, mas um trecho que eu acho muito caro, porque nas academias costuma-se dizer, com razão, que não existe ideologia de gênero com essa expressão nesse sentido pejorativo. O que existe são normas de gênero, padrões culturais que você impõe a homens e mulheres na sociedade, para simplificar. Mas eu digo que existe sim. Existe a ideologia de gênero heteronormativa, cisnormativa e machista, que impõe a superioridade da heterossexualidade, da cisgeneridade e da masculinidade sobre a feminilidade, e pune de maneira simbólica ou física até quem ousa viver a vida de outra forma. Então, você tem ações de âmbito nacional sobre esse tema. Uma eu movi pelo PSOL, a ADIM 5668, para que a lei do Plano Nacional de Educação seja interpretada como proibindo as discriminações por gênero, identidade de gênero e orientação sexual nas escolas. E tem uma ADPF que a doutora Raquel Dodge fez nos seus últimos dias, me foge agora o número, perdão, com o mesmo significado. O Supremo tem declarado, então, a proibição da censura a debates nas escolas no contexto de leis municipais, mas é um precedente do Supremo. E, pela teoria de precedência, o Código de Processo Civil está vigorando. Então, para finalizar, e dialogar com vocês, né, o plenário virtual que a gente está aprendendo ainda como que funciona na advocacia, porque a doutora Nina falou, né, e claro, é uma questão de experiência. Você implementa algo na prática, recebe críticas, sugestões e melhora. O Supremo, na minha experiência, pelo menos, ele é muito receptivo a esse tipo de diálogo, realmente. O que eu sempre falei é que, assim, eu nunca tinha visto controle concentrado, a DIN, a DPF, ir para o plenário virtual, pelo menos antes do julgamento começar. A primeira vez foi antes da crise. O Supremo declarou inconstitucionalidade de um estatuto da família, a família totalitária, que quer discriminar a família homoafetiva, do Distrito Federal. É a DIN 5971. Se não me engano, foi em 2018, o Supremo declarou por unanimidade no plenário virtual. E agora, esses 4 processos de gênero nas escolas, por leis municipais. Então, em termos assim, é bom ir para o plenário virtual ou não? É bom, certamente, no sentido que o professor Saul muito bem falou, a gente não perder a viagem para Brasília. E isso é uma coisa que o Supremo tem melhorado nos últimos anos, porque até a ministra Carmen Lúcia era uma coisa desesperadora para a advocacia. Você publicava na sexta-feira a pauta da quarta seguinte. Aí, com o ministro Lewandowski, com a ministra Carmen Lúcia, perdão, você começou a dar, se não me engano, 5 dias úteis de antecedência, ou um pouco mais, que é o que o Código de Processo Civil diz, e o ministro Dias Toffoli teve essa ideia muito boa de fazer a pauta do semestre, né, que é uma pauta flexível, claro, você pode incluir e retirar, mas que eu acho que já ajuda a gente e nos ajuda a nos programar. Então, mas é bom o plenário virtual? Eu acho que para alguns casos sim, para outros não. Para esse debate de gênero nas escolas, eu acho maravilhoso. Para o debate da homotransfobia como crime de racismo, eu achei que foi muito importante ser o plenário físico. Então, assim, mas isso, assim, é uma perspectiva minha, são processos que, às vezes, estando ao vivo, e ao vivo, no plenário físico, ou agora por videoconferência, o advogado pode fazer questão de ordem, algo que eu não sei bem como fazer no plenário virtual.
Assim, eu sou advogado, né? O advogado pleiteia, o judiciário analisa, né, doutora Nina? Mas, assim, se eu precisar, eu vou jogar uma petição no meio do julgamento e mandar para as assessorias. E me permita, Saul, também falar, as assessorias do Supremo Tribunal Federal, a do STJ também, mas minha experiência é mais com o Supremo, são realmente maravilhosas. Muitas vezes eu não consigo a agenda do ministro, da ministra julgar, o que é absolutamente normal. Você dialoga com as assessorias, o que você fala para as assessorias do Supremo chega no ministro ou na ministra, de maneira muito precisa. Então, fica aqui o meu agradecimento, né, doutora Nina? Acho que a gente nunca dialogou pessoalmente nessas minhas idas, mas nas minhas, eu bato perna uma ou 2 tardes inteiras despachando com as assessorias, então é sempre algo muito frutífero. Mas é um aprendizado. Então, eu acho que não tem uma jurisprudência de crise da diversidade sexual e de gênero no contexto da pandemia. O que teve, eu fiz uma reclamação por entidade LGBTI, porque a Anvisa não queria cumprir a decisão do Supremo. A Anvisa queria falar, olha, é um tema polêmico, estamos estudando alternativas regulatórias, inclusive com entidades LGBTI. Eles peticionaram no processo dizendo isso. Mas fato é que você tinha uma proibição e o Supremo declarou inconstitucional uma proibição. Então, você tem que aplicar a mesma norma sem a proibição. Então, não somos contra ter uma nova norma, desde que você não crie uma proibição equivalente à declarada inconstitucional. Mas depois dessa reclamação e de algumas pressões, a Anvisa parece que ela emitiu, na verdade, um segundo ofício dizendo que vai cumprir, porque no primeiro ofício ela falou que ia esperar o julgamento dos embargos de declaração, Saul. Você imagina isso? Então, mas eu acho que é o único contexto assim mais de crise que teve uma relação mínima com a pandemia, como eu falei, mas o Supremo realmente tem sido um grande aliado ao cumprir a Constituição, não é? Quer dizer, então, mas a gente sabe que o Supremo ele é muito bom para proteger minorias, mas era muito fácil, tem muito jurista conservador que decidiria o contrário do que o Supremo tem decidido em favor de minorias. Mas então é nesse sentido que o Supremo tem se mostrado um grande aliado dos direitos humanos. Muito bem, doutor Paulo Iotti. Doutor Paulo Iotti, colega, doutor em Direito, professor, palestrante, escritor profícuo, mais de uma obra publicada, mencionado, citado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pelas vozes mais influentes do tribunal e que hoje está aqui nos dando a alegria de conversar sobre o que eu chamo de a jurisprudência da diversidade e como a pandemia e a alteração do funcionamento do Supremo não impediu que essa jurisprudência seguisse o seu caminho e nem que colegas como Paulo e todo o movimento que Paulo representa persistisse, perseverasse, levando a sua mensagem adiante. Doutora Nina, voltando e pegando a deixa do Paulo, o Paulo ele apresenta tanto a possibilidade dessa construção ou consolidação da jurisprudência da diversidade em alguns temas que ele sente, talvez fosse o caso de ser deliberado no plenário físico, que nós chamamos de plenário físico, que hoje está sendo realizado por vídeo. Outros, talvez, o ideal fosse que pudesse ser deliberado mesmo no plenário virtual. No seu caso, nada obstante, nós já saibamos que a área de predileção, que tem consumido maior energia intelectual da sua parte, seja essa discussão que toca finanças, tributação, desenvolvimento, às vezes os três juntos, mas há outros temas que também, por levantamento que você dividiu conosco no início, você percebeu que são temas de envergadura, temas que têm uma magnitude para o país e que tiveram a deliberação no plenário virtual. Chegou a dividir alguns conosco, talvez nós pudéssemos rememorar ilustrativamente algum deles e a partir daí, seguir ouvindo um pouco sobre as consequências de ter casos complexos sendo deliberado no plenário virtual e não no plenário físico. Um desses casos, você ainda está com esse levantamento aí, Nina? Tô sim. Eu fiz só uma anotação do número dos processos, mas pode falar, pode continuar. Você fez menção ao caso do aborto por Zika, correto? Isso, correto.
E esse caso julgamento iniciou e foi concluído na modalidade do plenário virtual. Isso. É um caso de relatoria da ministra Carmen. Ele já havia sido pautado no plenário físico, presencial, né? Salvo engano, no final de 2016, início de 2017. Tem mais ou menos uns 3 anos, ou um pouco mais, e por motivo também de não haver tempo hábil para o julgamento, ele não foi chamado na ocasião. Então, era uma demanda que havia ficado represada, né, sem tempo para ser incluída no plenário físico, e ele foi julgado em plenário virtual. A ADI foi julgada prejudicada, e não foi reconhecida a legitimidade ativa da ANADEP, que era a requerente, né, Associação dos Defensores Públicos. Sim. E, assim, é um caso que, também para debate de gênero, né, é um caso relevante, justamente porque, apesar de a gente viver uma época de pandemia da Covid, o Brasil é um país muito afetado por doenças regionais, né? Então, a gente vive ainda uma epidemia regionalizada de Zika vírus e dengue, né? E o Zika, foi comprovado, causa uma formação, enfim. E, na verdade, eu entendo que o pedido dessa ADI, em relação a esse pedido específico da possibilidade de aborto, ele nada mais era do que uma decorrência lógica da ADI que já havia sido julgada do aborto de fetos anencéfalos, né? Da opção da gestante pelo aborto, né? Assim, ou falta de opção da gestante, né? Porque... não sei, essa questão da opção também é discutível nesse caso. Então, foi uma ADI que ela acabou não sendo julgada no mérito e que era um caso relevante, assim, para a discussão de direitos reprodutivos, né, das mulheres, sobretudo mulheres pobres, né, sem acesso a hospitais e medicamentos para fazer essa prevenção ao Zika vírus. A gente sabe que, na época que a epidemia estourou, muitas mulheres tiveram como se prevenir com produtos mais caros, enfim. Fato é que as mulheres mais afetadas foram mulheres de classe média baixa ou baixa, e não houve debate. Assim, esse era um caso que, ainda que, claro, a relatora, como votou, optasse pela extinção sem resolução de mérito, eu acredito que seria um caso que poderia ter gerado maiores debates se tivesse sido levado para plenário físico, né, para discussão em plenário físico. E é um debate relevantíssimo que não destoa da jurisprudência do STF. Outro ponto, assim, desse caso, só para não induzir ao erro, né, das pessoas que estão ouvindo, ele não discutia só o aborto, mas políticas públicas no geral para o combate do Zika vírus. Então, eram diversos pontos que eram tratados. Para também fazer o contraponto, como o Paulo fez aqui. Outro caso que foi levado para plenário virtual, e, a meu ver, foi um julgamento que foi benéfico também para direitos das mulheres, foi a DI 6327, de relatoria do ministro Fachin, em que foi pedido que a contagem de prazo da licença maternidade de mães de recém-nascidos prematuros se iniciasse após os prematuros receberem alta. Então, o que acontecia até o julgamento dessa ADI é que as mulheres iniciavam o seu período de licença maternidade no hospital, né, com os cuidados, né, obviamente não elas, mas assim, com a atenção de ter um filho recém-nascido prematuro no hospital. Então, os 4 meses que a legislação trabalhista confere, nos 120 dias que a legislação confere a essas mulheres, muitas vezes se exauriam nos hospitais, nas maternidades, e as mulheres não tinham possibilidade de amamentar em casa e dar esses primeiros cuidados que a Organização Mundial da Saúde já recomenda há bastante tempo. Então, nesse caso, o ministro Fachin deu uma interpretação, a legislação federal, que permitiu que a licença maternidade fosse contada da alta do bebê do hospital. Então, isso, para também fazer o contraponto, né, copiando um pouco as palavras do Paulo, foi um caso bem sucedido, que talvez, se tivesse sido levado a debate, seria mais problematizado, e talvez a gente tivesse mais dificuldades de ter aí uma evolução, né, dos direitos femininos no STF. E um outro caso que ainda está em julgamento,
que eu gosto de pontuar, porque ele é de tributário e de direito das mulheres, e a contribuição previdenciária sobre o salário e maternidade, né, que o julgamento presencial se iniciou no ano passado, foi interrompido pelo pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Na ocasião, estava 4-3 pela inconstitucionalidade dessa incidência, e ele liberou o voto vista para o plenário virtual. O julgamento começou na sexta passada, acompanhando o relator, então 5-3 pela inconstitucionalidade. Esse julgamento se encerra na primeira semana de agosto, mas também é um caso bastante relevante. Doutora Nina, e até aproveitando, houve na primeira parte da sua fala, você fez menção ao fato do Supremo, a despeito da pandemia, ela gerar, inegavelmente, consequências econômicas, impactos financeiros, problemas orçamentários, aquele estoque de grandes temas tributários que haviam tido repercussão geral reconhecida, estavam lá aguardando possibilidade de espaço para deliberação. Eu, pelo menos, percebi que esse semestre nós tivemos muitos casos, muitas teses fixadas, muita deliberação desses temas represados. A sua impressão é essa também? Com certeza, Saul. A gente não só teve julgamentos de repercussões gerais que haviam sido reconhecidas, inclusive pelos antecessores dos atuais relatores. Então, repercussões gerais do ministro Aires Brito, repercussões gerais da ministra Ellen, repercussões gerais que havia tempos estavam aguardando julgamento de mérito. Então, isso é indiscutível, tanto em RE e ADI, em controle concentrado também. Então, mais ou menos uma média por alto assim, de 10 processos por semana que se encerram de matéria tributária no plenário virtual, que se encerram, né? Porque há muitos pedidos de destaque, muitos pedidos de vista, e, assim, além disso, houve aprovação de súmulas vinculantes, 2 súmulas vinculantes tributárias, revogação de súmula não vinculante, né, a súmula 584, reforma de jurisprudência. Então, a gente teve um caso de CMS importação que teve alteração de jurisprudência da Corte em plenário virtual. Então, assim, são situações que, como eu falei, requerem adaptação tanto da advocacia quanto da gente, que trabalha diretamente com o estudo, né, desses casos. E para nós fica também um sentimento, antes de voltar para o querido Paulo, um sentimento de grande independência do tribunal, porque inicialmente o que se imaginou, puxa, nós temos um estado de calamidade pública formalmente reconhecido, nós temos uma flexibilização da lei de responsabilidade fiscal, nós temos a aprovação da chamada PEC do orçamento de guerra, então temos aí uma bomba fiscal a caminho, e o Tribunal Supremo, ele, sabendo disso, ele vai evitar ou vai postergar, retardar suas deliberações em matéria tributária. E o tribunal não reagiu assim. O tribunal pautou seus casos, apresentou os casos, julgou certamente conforme a posição de cada ministro, concluiu os julgamentos e virou essa página. Então, acho que, para além de tudo, essa demonstração, às vezes a gente tenta fazer um cálculo especulativo sobre o comportamento do tribunal para um lado ou para outro, e essa conta não fecha. O tribunal ele não tem essa lei, ele não é maleável a esse vento político no sentido novo. Os casos estão prontos, o plenário virtual está nos convidando a deliberar, vamos deliberar. Então, achei que foi, no caso tributário em particular, tive a oportunidade de ter casos que não foram iniciados. Tem casos sobre tributação de cooperativas, por exemplo. Tem casos que a deliberação foi iniciada, mas houve vista, tributação do software, e casos que teve o julgamento iniciado e foi concluído, taxatividade da lista do ISS. Então, você vê que seja porque foi iniciado e concluído, ou foi iniciado e houve um pedido de vista, a temática tributária, a temática financeira, ela não foi inibida por parte do tribunal. O tribunal deixou os temas seguirem o seu curso. Doutor Paulo Iotti, nós já estamos aqui começando a chegar nos 10 minutos finais
da nossa conversa, uma conversa que rende e só rende quando a conversa é boa. E, no primeiro momento, Paulo, você escreveu para nós a evolução dessa jurisprudência, mesmo no período da pandemia. Então, que o tribunal, de certa forma, ele manteve um ritmo de reafirmação de direitos nessa temática. E nós tivemos agora, há poucos dias, um dia que é abraçado por muitas pessoas. Eu quero acreditar que a grande maioria do nosso país, abraçado como um símbolo de inclusão, abraçado como um símbolo de um país que pode tudo, que é o recente Dia do Orgulho LGBTI. E eu sempre digo, já disse isso para você, Paulo, que o Supremo Tribunal Federal ele fez uma opção. Essa opção tem ônus e bônus, porque é assim no Supremo, é assim na política, é assim na vida. Você toma a decisão, isso gera ônus e gera bônus. A decisão do Supremo foi ser um Supremo aberto, um Supremo em que uma pessoa pode receber a carteira da OAB numa quarta-feira, na solenidade de manhã, e à tarde está na tribuna do tribunal fazendo a sustentação oral. Nós sabemos que não é assim, talvez em todas as outras cortes do mundo. Sabemos que não é assim nos Estados Unidos, não é assim na Alemanha, não é assim na África do Sul. São tribunais muito mais restritivos, são tribunais em que há requisitos adicionais para militar naquele tribunal, há licenças adicionais para postular perante os juízes da Suprema Corte. O Brasil optou por ser diferente, e isso permite que nós tenhamos na tribuna do Supremo e agora nas videoconferências momentos mágicos. Nós temos um momento em que a Índia Joênia, a primeira advogada da comunidade indígena do Brasil, ela soma a tribuna do Supremo com sua face pintada com as cores da sua comunidade, com colares, com brincos, e de uma maneira muito respeitosa, com a sua toga, ela inicia a sua sustentação oral na língua wapixana. Nós somos, talvez, o único país do mundo majoritariamente negro que tem uma influência africana muito grande e que não reconhece nenhum outro idioma como a língua oficial do país, que não seja a língua do colonizador europeu, a língua portuguesa. Ela, então, inicia sua sustentação oral na língua wapixana e sai de lá vitoriosa. Era o caso Raposa Serra do Sol. O mesmo se deu, Paulo foi um partícipe, um arquiteto dessa vitória, com a querida Gisele, que igualmente vai à tribuna do Supremo como a primeira advogada transexual do Brasil, pouco tempo de formada, uma das primeiras sustentações orais que fez, e já estreia ali no Supremo Tribunal Federal, inicia sua sustentação oral com uma frase muito forte, muito franca, muito sincera. Ela diz: eu sou uma sobrevivente. Então, é desse tipo de magia que se faz uma jurisdição constitucional inclusiva, tolerante, diversa, aberta, plural. E o Supremo optou por não copiar os tribunais estrangeiros, copiou por ser original, por ser diferente. E acho que o tribunal tem ensinado muito ao seguir por esse caminho. Por essa ótica, Paulo, de alguma forma, como nós estamos fazendo um balanço, como nós estamos aqui reafirmando votos, tentando entender o comportamento do tribunal durante essa pandemia, nós temos um outro semestre pela frente. Nós temos mais 6 meses nesse difícil 2020. Para além do que foi feito, há novos temas, Paulo, no radar, há novos frontes a serem enfrentados. Na sua perspectiva, a luta continua? A luta continua, com certeza. Nós temos ainda alguns temas que carecem, né, de reconhecimento, afirmação. Na pauta LGBT, parando no T, a gente conseguiu praticamente, se não todas, quase todas as nossas principais demandas históricas. Casamento civil igualitário, o Supremo deliberou sobre união estável, tudo bem, mas casamento civil igualitário, depois no STJ, no CNJ, e o Supremo vai reconhecer o casamento, não tenho a menor dúvida. Adoção conjunta no STJ, embora também com decisões monocráticas do Supremo, identidade de gênero das pessoas trans quanto a nome e gênero,
o reconhecimento da homotransfobia como crime. Então, é agora a questão da doação de sangue, que sempre foram temas muito caros para o ativismo LGBTI+. Você tem algumas coisas, eu falei do LGBT, a gente tem o I, as pessoas intersexo. Eu vou parar de falar o que eu vou falar agora no futuro, que eram antigamente chamadas de hermafroditas. Nunca use este termo, porque é um termo que ganhou carga pejorativa. É a pessoa que na genética não é nem XX nem XY, tem 40 e tantos tipos de intersexualidades. E só uma pequena minoria demanda alguma intervenção cirúrgica. Então, essa talvez seja a pauta que todas me são caras, mas que me é muito sensível, é você proibir de fazer cirurgias no bebê intersexo, quando nasce, para permitir que, quando ele ou ela cresça, defina com qual gênero se identifique. Orientação sexual e identidade de gênero não dependem de escolha, mas eu acho que é um tanto evidente que cabe à própria pessoa dizer com qual se identifica. É uma cirurgia mutiladora no bebê intersexo. Por que é mutilação no bebê e não é na pessoa transexual adulta? Porque a pessoa transexual adulta escolhe fazer a cirurgia num ato de autonomia da vontade. O bebê, médicos e família, e aí é uma coisa do preconceito estrutural. O preconceito que estrutura a sociedade. Eu costumo dizer que é algo que já está tão internalizado no inconsciente coletivo que a pessoa não percebe que está discriminando, ela acha que está ajudando. Mas, com melhor que sejam as boas vontades, o médico e a família não sabem escolher qual que seria o sexo mais próximo, tem alguns critérios meio vagos em que ele faz uma escolha. O problema é que quando a pessoa intersexo cresce e não se identifica com o sexo que lhe foi cirurgicamente escolhido por terceiros, por ideologia normalizadora, com todo respeito, isso é totalitarismo. Se você não se enquadra no que a sociedade entende como homem e mulher, e na verdade como macho e fêmea, na biologia, você faz uma escolha arbitrária entre os dois. É uma questão que eu considero equivalente, análoga à de transexuais e travestis, porque você quer, então, adequar o seu documento ao seu nome e gênero, à sua identidade de gênero. E com o problema, Saul, que tem pessoas intersexo que descobrem que são intersexo só aos 30 anos. Um ativista amigo meu, Amiel Vieira, ele descobriu aos 31 anos que era intersexo. Então, as pessoas nem contam. Então, acabou de ser fundada a ABRAE, Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, que eu fiz uma pequeníssima colaboração. A gente vai começar a dialogar com o Conselho Federal de Medicina, que tem uma resolução de 2003. A resolução, eu fico espantado, Saul, com o sincericídio, né? Quer dizer, porque eles falam, né, que não é certo que, por mais científicos que sejam os critérios para eles, que a pessoa vai se identificar com o sexo que lhe foi determinado. Então, o Tribunal Constitucional Alemão decidiu no final de 2017 que o direito humano ao livre desenvolvimento da personalidade exige que você não opere o bebê intersexo para que ele ou ela possa escolher com qual gênero, se bota um gênero indefinido. Aí o Tribunal Alemão conclamou o Congresso Alemão a legislar, um ano depois criaram uma lei nesse sentido. Você tem também. Então, é um tema que me é muito caro. Aí, se a gente vai judicializar em primeira instância ou direto no Supremo, aí é uma questão de advocacia estratégica que a gente vai definir lá na frente. Embora o Supremo tenha sido tão maravilhoso para proteger minorias e grupos vulneráveis, eu tenho grande expectativa e certeza de que a gente ganha no Supremo. Você tem um processo, a DPF 527, para que mulheres transexuais e travestis possam ficar no presídio feminino se o desejarem, por um ato de autonomia da vontade. É uma ação movida pela ABGLT, Ação Brasileira LGBT+, na qual o ministro Barroso deu uma decisão monocrática muito importante, pedindo para superar a jurisprudência restritiva e data vênia equivocada do tribunal sobre a entidade de classe, para que não seja só classe profissional, mas qualquer entidade de defesa de direitos fundamentais possa ingressar no Supremo. Isso não é uma coisa que só me beneficia, Saul. Se isso acontecer, evangélicos e evangélicos fundamentalistas, nossos adversários, porque não é todo evangélico que é contra o direito à diversidade, vão poder entrar no Supremo também. É uma tese correta. Inclusive, eu coassinei parecer com os professores Lênio Streck, Pedro Serrano e Jefferson Amadeus, numa ação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, para delimitar a liberdade de expressão e discurso de ódio, conclamando o Supremo a realmente superar isso. O ministro Barroso deu uma liminar monocrática para que as transexuais possam ficar já no presídio feminino. As travestis
ficou para se deliberar num segundo momento, porque tem travestis que acabam tendo relacionamento com outros presos e querem ficar no presídio masculino. Então, no próprio movimento social, a gente tem uma certeza muito grande para transexuais e travestis, claro, a gente entende que a que quiser tem que ir para o presídio feminino, mas o debate é um pouco mais complexo. Mas não houve hierarquização de corpos, como uma crítica da Tavênia muito equivocada falou dessa decisão do Supremo. Então, o ministro Barroso considerou os elementos concretos. Você tem um debate de gênero nas ações de âmbito nacional, mas embora já tenha um presidente, muito importante. Banheiro por pessoas trans de acordo com sua identidade de gênero. Um julgamento que começou em 2015, eu tive a honra de fazer sustentação oral também naquele julgamento. Temos 2 votos favoráveis, dos ministros Barroso e Fachin, mas estamos com o processo parado. Aí eu vou fazer o meu caráter um pouquinho abusado, só o que eu fiz na sustentação oral da homotransfobia também. Estamos com um perdido de vista do ministro Luiz Fux há quase 5 anos desse processo, uma expressão do nosso querido ministro Marco Aurélio. Então, é um debate que, assim, eu estava para entrar, doutora Nina, com uma ação, eu estava para entrar com a DPF sobre isso faz tempo, só que aí o Supremo pautou nome e sexo de pessoas trans. Então, aí depois, quando eu ia fazer isso de novo, ele pautou a homotransfobia como crime. Então, a gente entende, né? Quer dizer, o Supremo tem muitos temas relevantes, a gente fez algumas escolhas. Você está tendo leis municipais exigindo sexo biológico como critério para banheiro. Eu vou entrar com essa ação no Supremo. Então, acho que um problema que o plenário virtual pode resolver, talvez seja esse problema seríssimo do prazo da vista. Eu acho que se o ministro está tanto tempo com o processo, com todo respeito, vote contra. Mas vote, ou então agora, nessa solução atual, se abstenha. Mas você não pode, um ministro, barrar a deliberação do tribunal, que é uma crítica que muita gente faz há bastante tempo. Paulo, isso está apertando, porque o nosso tempo está esgotando, já estamos aqui com o nosso webinar, mas para concluir, então, portanto, além de todas essas temáticas que você dividiu conosco, você antecipou discussões variadas, portanto, o que nós podemos saber é que essa jornada é uma jornada que, claro, ela não se encerra, fecha-se um ciclo, abre-se um novo ciclo, como disse no começo, a luta continua. Claro, e deixa eu só meio minuto falar, maravilhoso que você falou da abertura do Supremo, isso é muito importante, eu ia citar o caso da Gisele, e por isso que no da homotransfobia eu fiz questão de falar, nós tínhamos 3 advogados gays, eu entre eles, uma lésbica e uma trans, porque é importante, eu lembro no caso da Gisele, como o tribunal ficou surpreso, maravilhado, o ministro Barroso, que é alguém que eu conheço já há muito tempo, né, quer dizer, eu vi ele com águas nos olhos, né, quer dizer, a emoção do tribunal de ver uma pessoa socialmente tão marginalizada como pessoas trans poder chegar no Supremo. Então, isso é uma coisa maravilhosa que o tribunal ele é muito sensível aos direitos humanos. Fica aqui meu agradecimento. Muito bem, Paulo. Muito obrigado pelo seu registro. Do nosso lado, é um privilégio ter a sua companhia. O nosso horário, como disse, como a conversa foi muito boa, o horário ficou curto. A Milena é meticulosa, é rigorosa, cortês, gentil, mas organizada com os horários. Então, eu queria aqui agradecer porque é o encerramento do nosso webinar, a judicialização da crise no Supremo, um projeto que nasceu a partir da explosão de ações no Supremo Tribunal Federal, resultantes da pandemia do coronavírus. Nós tivemos hoje a companhia da doutora Nina Pencak, que é assessora de ministro do Supremo e doutoranda em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ. Tivemos a companhia do professor Paulo Iotti, um advogado experimentado no Supremo Tribunal Federal, um arquiteto aí da jurisprudência da diversidade, e na companhia desses 2 jovens juristas que estão, cada um, dando a sua contribuição ao nosso Estado de Direito, Milena, que a gente se despede hoje na sua também feliz companhia, querendo saber de você se a nossa missão está cumprida e outras coisas mais. Muito obrigada, doutor Saul. Com certeza, a nossa missão foi muito bem cumprida. Acho que a gente encerrou com chave de ouro, com a presença do doutor Paulo e da doutora Nina.
a título de conhecimento, que a gente divulga nas nossas redes sociais, né? E foi muito interessante que o que a gente teve de presença no YouTube, a gente teve de like também e de inscrição. Então, todo mundo que assistiu gostou do conteúdo e se inscreveu também no canal. Muito, muito bacana isso. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que a nossa missão aqui ao longo desses meses para discutir a judicialização da crise no STF foi muito profícua. Agradeço pela parceria, doutor Saul, mas ainda temos encontros futuros. A gente precisa deixar registrado que na próxima semana a gente dá continuidade àquele projeto do Crises, Cortes e Constituições, com a presença de um ministro alemão, correto? Correto. Estaremos aqui na companhia do professor Dieter Green, juiz aposentado do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Muito bacana. Então, nos vemos na próxima terça-feira. E, mais uma vez, muito obrigada, doutor Paulo, muito obrigada, doutora Nina. Um abraço e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada a você que nos assistiu até aqui. Muito obrigada a você que nos assistiu até aqui. O Migalhas realiza quase que diariamente diversos webinars para discutir temas pontuais e relevantes da área jurídica. Hoje à tarde, às 16 horas, a gente tem um encontro novamente para falar do funcionalismo público, né? Então, como a pandemia tem afetado o funcionalismo público. Aguardo vocês às 16 horas com transmissão em todas as redes sociais do Migalhas, YouTube, Facebook, aqui na plataforma Zoom e reprodução também no site. Até mais tarde, tchau, tchau.